Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está no ar e hoje vamos falar de um assunto que pode cruzar a sua vida a qualquer momento. Para alguns, acontece cedo, é uma busca por realização. Para outros, vem por necessidade e é desafiador. Estou falando da transição de carreira. Você pensou em mudar completamente de profissão? Segundo uma pesquisa recente da plataforma Cato, nada menos que 42% dos brasileiros pretendem mudar de carreira ainda em 2025. Isso significa que de cada 10 pessoas que você conhece, pelo menos 4 estão pensando em dar uma guinada na vida profissional. Para nos ajudar a entender esse fenômeno, eu conto hoje aqui em nossos estúdios com a Roselena de Paiva, psicóloga clínica e institucional, e a Alessandra Nogueira, docente de Gestão e Negócios do SENAC de São José dos Campos, que fica aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Então, cumprimento primeiro agradecendo pela presença. Boa noite para você, Rose. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo Seja bem. bem-vinda. Muito obrigada. E também online o Rodrigo Nocera, especialista em análise comportamental, inteligência emocional para empresas. Ele é palestrante e consultor empresarial. Está conosco pela internet. Rodrigo, boa noite para você. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo jóia, Eduardo. Boa noite a todos. Vai ser um prazer iniciar esse debate. Tenho certeza que vai ser muito rico. Vai instruir muita gente, né, que está pensando em dar essa guinada profissional. E eu começo repercutindo os números dessa pesquisa que eu mencionei há pouco. 42% dos brasileiros querem mudar de carreira. Surpreende esses números para vocês? E aí fique à vontade, Rose, Alessandra e também o Rodrigo. Pode começar, Rose, por favor. Olha, na verdade, não me surpreende muito, né? Eu observo que, especialmente após a pandemia, muitas pessoas já não buscam mais a questão da estabilidade profissional, né? E busca muito mais por sentido, por propósito, por algo que faça valer a pena. Então, muitas pessoas realinharam a rota, porque, inclusive, sentiram na pele, né, que a gente não tem essa estabilidade, e aí realinharam a rota e foram construir algo com mais sentido e propósito para a sua vida. Então, realmente, eu vejo que aumentou muito o número de pessoas que buscam outra oportunidade de carreira ou outro sentido na vida, muitas vezes. Alessandra, você acha que a pandemia, com tudo aquilo que aconteceu, foi um despertar para essas pessoas que estavam, de certo modo, acomodadas? Sim, eu acredito que todo esse processo trouxe realmente essa questão que a Rosa trouxe. Essa questão do propósito ficou muito forte. Hoje em dia a gente escuta até falar muito mais sobre isso. E eu acho que isso levou à reflexão e as pessoas pensarem assim, o que eu estou fazendo realmente está fazendo sentido para mim, né, para a minha vida? E como isso está muito em alta, e as pessoas elas repensam e elas estão buscando também se autoconhecer. Então as pessoas, houve um despertar delas quererem se conhecer quem realmente elas são, quais são as suas maiores habilidades, e nessa busca do conhecimento, você acaba encontrando um leque de possibilidades. E aí vem esse despertar de que, nossa, eu posso mudar, eu posso fazer essa transição. Até porque, né, Rodrigo, a pessoa, ela escolhe a sua profissão muito com base nessa certa estabilidade, né? Vendo que não tinha tanta estabilidade assim, vai agora pela vocação. Seria isso ou não? Com certeza. Inclusive, eu acho que eu posso citar um bom exemplo. Minha própria carreira se baseou nisso. Eu, antes de me tornar empresário, eu fui oficial da Marinha, e fazer essa transição foi, de fato, sair de uma estabilidade e buscar novas oportunidades. Então, nem sempre o que as pessoas estão buscando mais é só a segurança, a previsibilidade, mas hoje em dia as pessoas estão atrás de maiores oportunidades, talvez cadeiras que elas possam ter mais autonomia, algo que elas possam desempenhar seu talento, seu trabalho preferido. Hoje é até uma forma de atrair pessoas, deixá-las fazerem seu trabalho preferido. Mais do que salário, estabilidade, satisfação pessoal, né, Rodrigo? Com certeza, é incrível o poder que isso tem. Inclusive, pessoas que falam, né, o tempo todo sobre transição de carreira, o próprio LinkedIn soltou algo nesse sentido recente, falando sobre a busca que as pessoas têm hoje sobre essa realização pessoal. Então,
as empresas estão nesse caminho agora. Queria repercutir com vocês também uma curiosidade dessa pesquisa. 60% dos profissionais consideram mudar de emprego. 20% já estão procurando ativamente. Rose, essa inquietação toda é normal nos dias de hoje, não? Pois é, isso chama bastante a atenção, né? Porque é uma questão muito atual. Eu vejo, né, inclusive ao meu redor ali, muitas pessoas que estão realmente buscando outras oportunidades da vida. E eu acredito que também tem a ver com essa questão da busca pelo autoconhecimento. A gente vai olhando para dentro da gente mesmo, assim, o que mais eu posso fazer? Antes a gente tinha, assim, né, uma ideia de que uma profissão, por exemplo, eu sou psicóloga e eu vou ser psicóloga para o resto da vida. Hoje a gente já não tem mais isso. Com a questão, né, da gente poder entender melhor as nossas habilidades, as nossas capacidades, e com isso da gente querer ter novas experiências na vida, a gente vê que um mundo todo de possibilidades eu posso explorar e não apenas seguir um caminho só. Então, essa busca, ela tem a ver também com a questão de o que mais eu posso fazer para além do que eu exerço profissionalmente. E aí a profissão, ela ganha muitos espaços novos hoje em dia. A gente ouve falar muito antigamente, Alessandra, isso é do meu tempo lá atrás, que muitas das pessoas escolhiam a profissão seguindo o desejo dos pais. Verdade. Ainda não existe mais isso, né? Pelo menos os jovens hoje têm mais autonomia para escolher, né? Sim, mas às vezes a gente ainda escuta Ainda algumas tem, né? famílias, Ainda viu, meio tem. tradicionais, ainda seguem um pouco essa linha do o meu pai, né, foi advogado, o sonho dele é que eu fosse. E como eu trabalho, né, na área da educação, então a gente escuta muitas histórias também dos alunos, né, eles trazem isso. E muitos se formam até porque a família sonhava, esperava, só pelo fato assim, pronto, eu fiz, né? Mas aí segue a carreira. Inclusive, essa semana, eu conversando com uma colega, ela falou assim, a minha filha fez nutrição porque era um sonho que ela tinha, a gente investiu nela, só que ela foi para fora, estudou, lá fora ela conheceu outras habilidades, se conheceu e hoje ela trabalha na área da beleza. E ela é muito super conhecida, feliz, né, com o que ela faz. Então é isso, né? Assim, às vezes você pode até ir para um caminho ali para tentar, né, realmente agradar, né, a família, fazer aquilo que era o sonho do seu pai, da sua mãe, enfim. Mas no meio do caminho você se reinventa. E hoje em dia o forte também tem sido muito do empreender, né? Sim. O empreendedorismo tem vindo forte isso. E muitos jovens já estão começando já a sua carreira no empreendedorismo. Então, isso também traz um leque de oportunidades, né? Inclusive, dediquei um bloco só para a gente falar dessa questão, porque cada vez mais pessoas, principalmente os jovens, estão partindo para esse trabalho mais autônomo, né? Empreender, que é uma coisa que se abriu principalmente depois da pandemia, né? Que a gente viveu toda aquela reclusão dentro de casa, muitos negócios fecharam, acabou abrindo essas possibilidades. Ainda falando sobre essa questão dos pais influenciarem ou não, Rodrigo, essas pessoas que vão assim pelo desejo da família, né, acabam tendo só o diploma. Concluí meu curso, está aqui o diploma, pronto, já cumpri o que vocês sonhavam para mim, mas agora eu vou seguir o meu sonho, seria isso? Exatamente, e é incrível o poder que isso tem até hoje, né? Existe aí uma grande preocupação dos pais que estão aí com seus filhos vestibulando, sobre vão ou não vão fazer faculdade, vão ou não vão seguir uma carreira acadêmica também. Então, muitas vezes a pessoa se forma, sai com diploma e não consegue desempenhar aquilo que ela gostaria. Então, eu tenho exemplos aqui na minha empresa de advogados que se realizam como consultores comerciais, tem pessoas aqui que são formadas em zootecnia e hoje fazem a experiência do cliente. Então, pessoas que saíram com diploma por conta de agradar aí talvez a pai, mãe, mas que quando viram, sentiram na pele a necessidade de transitar de carreira e se realizarem profissionalmente. Agora vamos falar dessas novas gerações, continuar falando delas, né? Como é que a gente pode defini-las nessa procura pela profissão ideal, nessa transição de carreira? A gente vê que hoje valoriza-se muito mais a experiência, né, a flexibilidade e a oportunidade de conhecer novos mundos.
Antes, a gente tinha muito essa questão da estabilidade, né? Então, eu estou no lugar que me oferece uma estabilidade profissional. Hoje, você vê que os jovens, na maioria, por exemplo, antes a gente queria, sei lá, comprar uma casa, ter ali uma estabilidade. Hoje não, você nem, às vezes mora até de aluguel e o que eu quero com o meu salário, por exemplo, é poder viajar, conhecer novos espaços. Então, essa questão da experiência, da flexibilidade, de novas oportunidades, voltadas também para a questão do autoconhecimento. Então, assim, o que eu busco enquanto pessoa, uma busca por propósito, por sentido de vida, por fazer algo que faça a minha vida valer a pena, eu vejo que são características dessa nova geração. Até a gente gravou recente um Aparecida Debate sobre esses intercâmbios, né? Me parece, Alessandra, que os jovens não se prendem mais como antigamente, né? Ficam ali na sombra do pai, esperando para estudar, faz a faculdade, trabalha ainda morando com os pais e depois depois que namorar e casar, que ele vai ter a própria casa. Hoje não, né? Os jovens não se prendem muito mais nisso, né? Não, eu acho que eles estão mais ousados, né? E eles estão, assim, vou experimentar, vou viver essa experiência, vou estudar, estou fazendo isso nesse momento, se eu achar que é mais interessante outra coisa, eu sigo. Eles não se prendem muito tempo também em uma empresa, né? Não fica preso ali num CNPJ, né? Enquanto faz sentido aquele trabalho, ali ele permanece. A hora que ele vê que não está fazendo mais sentido para ele, ele não tem aquele apego de antigamente, né? Porque na época do meu pai, as pessoas entravam na empresa, faziam essa história, né? E se aposentava lá, e era o sonho da vida trabalhar naquela empresa e você ficava o tempo todo. Hoje não, eles são bem, eu estou, né? Então eu estou muito bem, eu estou feliz, eu estou aprendendo. Eu já aprendi, agora eu vou para a próxima, e na próxima eu vou me desenvolver, vou aprender, e é assim. E a gente tem que se adaptar, né? Se adaptar a essa geração, a mentalidade, a maneira deles serem, e aproveitar e aprender também, né? É importante ter essa troca com eles também. E olha só, para você que está em casa acompanhando, viu, Rodrigo? Os pais de hoje foram jovens do passado, talvez não tenham realizado seus sonhos, mas tem que deixar os filhos seguirem o caminho deles, né? É por aí, hoje em dia não tem como fugir disso, né? Não tem. E se a gente parar para pensar, hoje a nossa economia mudou muito, né? Então a gente vê aí profissões que estão mudando drasticamente. Hoje a gente tem a própria advocacia, com o advento das inteligências artificiais, tendo aí mudanças, a própria robótica dentro da medicina, que eram profissões tradicionais, que os pais tinham grande influência sobre os filhos e estão sendo impactadas pela mudança da tecnologia. Então, hoje os pais têm que cada vez mais buscar se inteirar com o que os filhos estão se envolvendo, com o que eles estão buscando trabalhar, porque existem grandes oportunidades, profissões novas estão surgindo e muitíssimo bem remuneradas, por sinal. E nesse caminho com você, depois eu vou falar com a Rose e com a Alessandra também aqui no estúdio, você tocou num ponto muito importante, né? Até que ponto que a tecnologia, a inteligência artificial estão influenciando, impactando nessas mudanças de profissões? Estão impactando drasticamente, né? Hoje a gente vê grandes mudanças. Vou dar exemplo, o próprio Pix, né? Que é algo que hoje revolucionou os meios de pagamento. Isso tem interferido em empresas de cobrança, operadores de telemarketing, nas agências bancárias. O próprio caixa que tem dentro de uma agência bancária, ele tem ali uma mudança de trabalho. Hoje ele está muito mais para solução de problemas do que propriamente ser um caixa. Então, a gente vê aí comportamentos dentro de trabalho sendo alterados. Então, hoje o impacto de um anestesista que consegue fazer um trabalho muito mais preciso através da robótica, a gente tem grandes avanços aí. Então, isso está sendo muito impactante para os comportamentos dentro do trabalho. A gente está seguindo para o final desse primeiro bloco, mas gostaria da opinião de vocês também sobre essa questão da tecnologia, até que ponto que está influenciando a inteligência artificial também, Rose. Ela realmente não tem como a gente negar, né? E falar assim, olha, não tenho como, não faz mais parte da minha vida. Ela já está aí. Então, a gente precisa olhar de uma forma assim, que a gente não perca o sentido de ser humano, mesmo com tanta tecnologia.
Então, mesmo com a tecnologia realmente fazendo parte e revolucionando, né, as nossas relações hoje em dia, o que me faz ser único enquanto pessoa? Né? E o que diz que eu sou um ser humano? Então, a gente hoje coloca muito essa questão da autenticidade no trabalho e a questão do propósito e sentido. Que isso, eu acredito que a tecnologia ela pode nos ajudar e fazer parte, mas ela não vai substituir o ser humano enquanto pessoa, enquanto característica, né? E eu acho que, então, a gente precisa, sim, valorizar o nosso potencial e utilizar a tecnologia como um suporte, como um apoio, mas não como alguém que vai substituir quem eu sou enquanto pessoa. Tem muita gente preocupada com isso, viu? Principalmente os mais antigos, com o avanço da tecnologia, até que ponto que a pessoa não pode pensar assim, não, eu estou com o meu emprego ameaçado. Não é também para tudo isso, né, Alessandra? Calma aí, né? Tudo se renova, Sim. né? Inova, se renova. Esses dias eu estava com uma turma de alunos e eu comentei com eles sobre assim, gente, vocês lembram do cargo de office boy? Alguém lembra, né? Era um cargo que hoje em dia a gente fala, meio extinção, né? Hoje você faz tudo mais online, não precisa ter uma pessoa específica para isso. Então, o tempo, ele vai fazer isso. E a tecnologia, ela vem e ela vai ter algumas mudanças? Sim, vai ter algumas mudanças, né? Como o Rodrigo falou, muda de comportamento, a ferramenta ela vem para te ajudar, otimizar, deixar o seu trabalho mais rápido, mas não necessariamente você tem que olhar como, nossa, um monstro, vai roubar o meu trabalho. Eu acho que cabe o papel de cada profissional olhar e falar o que ela vai poder ajudar hoje na minha área de atuação. Ter esse olhar. Não um olhar negativo, sabe? Mas um olhar aberto. Nossa, que bom, a tecnologia está vindo aí para a minha área. O que vai fazer para melhorar o meu desenvolvimento? E correr atrás do desenvolver mesmo. É desenvolver uma nova competência. É um bom conselho, um ótimo conselho para você que briga ainda com a tecnologia, não tem que confrontar com ela, tem que se adaptar a ela, porque os tempos são outros e a gente não tem outro caminho a não ser esse, né? O Aparecida Debate faz uma pequena pausa, olha só, o assunto está interessante, a conversa está muito boa, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Aparecida Debate e continuamos nossa conversa sobre a transição de carreira. Antes do intervalo, falamos sobre os números impressionantes de pessoas querendo mudar de profissão. Comigo hoje no programa estão a Rose Helena de Paiva, psicóloga clínica institucional, a Alessandra Nogueira, docente de Gestão e Negócios do SENAC de São José dos Campos, que participam conosco aqui em nossos estúdios. E também, pela internet, o Rodrigo Nocera, especialista em análise comportamental e inteligência emocional para empresas, a palestrante e consultora empresarial. A gente falava sobre essa questão da tecnologia, da inteligência artificial. Pergunto para vocês, inicialmente para a Rose e para a Alessandra, depois o Rodrigo. Quais os setores que mais atraem entre essas pessoas que querem mudar de profissão? Tem um setor específico, Rose, ou não? Eu vejo exatamente essa questão da tecnologia, né? Então, hoje, essas áreas que trabalham diretamente com a tecnologia, elas estão sendo muito visadas, justamente porque tem uma necessidade e hoje em dia também tem, assim, falta profissional realmente que tenha um conhecimento aprofundado. Então, é uma área que busca-se muito, hoje em dia, as pessoas estarem nessa linha de transição profissional. E o empreendedorismo também. Sim. Então, as pessoas hoje também estão buscando o seu próprio negócio e isso está em alta atualmente. Alessandra. Eu vejo a área da tecnologia, uma boa procura, né, para jovens que estão iniciando na carreira. E dentro da tecnologia é um universo, né? A área da programação, linguagem, desenvolver, né, sistemas, então é uma área grande. Eu vejo hoje no ramo da indústria a área de desenvolvimento humano também tem um olhar muito diferente, tá? As empresas elas estão preocupadas também, estão começando, né, a tratar o seu número de colaboradores com um olhar mais humano. Sim. Então ela está tendo essa preocupação e essa área do bem-estar também está bem alta, né? Eu vejo que tem mudado bastante, tem tido uma procura e a gente vê entre os jovens que estão iniciando esse interesse, né, por trabalhar nessa área. Então, as empresas elas estão tendo esse olhar também na área do meio ambiente, tem um olhar mais humanizado, então tem mudado bastante, sabe? Daquelas profissões que eram só as tradicionais, sim. Então hoje tem surgido novas opções aí,
tem um leque aí de informação, mas eu acho que as que mais eu ouço, né, assim, dos próprios jovens aí, é essa procura. Rodrigo, você que é da área, né? A tecnologia é o principal caminho que essas pessoas estão seguindo. A gente fala muito dos jovens, né? Mas aqueles mais com idade, vamos dizer assim, não mais velhos, né? Com mais experiência, digamos assim. Não precisam ter medo também, né? Basta procurar se adaptar, estudar um pouco mais, porque eles têm também essa chance, essas vagas também são para eles, né? Com certeza. Inclusive, aqui talvez vai uma sugestão para as pessoas que são mais experientes, elas olharem muito o ramo e o setor de sustentabilidade. A gente tem visto cada vez mais uma preocupação dos nossos governos, né, da nossa economia, olhares para o agronegócio, olhares aí para a questão da sustentabilidade. Então, a tecnologia tem chegado nesses setores e conta muito com a experiência desses profissionais. Então, hoje você aí vê tecnólogos nessa parte de agrônomo e etc., que eles hoje saberem utilizar e pilotar um drone, eles vão ser muitíssimo bem remunerados. São pessoas que vão ganhar aí o mercado com facilidade por toda a experiência que eles têm. Então, agregar essa experiência à tecnologia é um baita salto na carreira dessas pessoas que querem aí buscar um novo mercado. E olha, por experiência própria, eu vou dizer para vocês, tem que aprender mesmo, viu? Porque ainda tenho dificuldades para mexer com todos isso daqui, mas a gente tem que aprender porque é assim que tá ditando o mercado de trabalho hoje, né? Agora eu trago um assunto interessante, são dados, né? Para a gente continuar nessa questão da tecnologia. Até 2025, o Brasil vai ter um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia. Está mostrando, né, Rodrigo, que como algumas áreas estão carentes de gente qualificada, né? O caminho é a tecnologia, mas as pessoas não estão se qualificando para ela, é isso? Não só isso, né? A gente tem que ter um olhar também de que nem toda tecnologia é tão acessível. Então, hoje a gente tem aí algumas instituições que têm feito esse trabalho de aproximar a tecnologia à população, mas a própria população pode buscar esse aprender, se desenvolver, porque o comportamento está mudando. Hoje a gente vai ver aí grandes empresas necessitando de profissionais nessa área, e essa área aí está chamando a todos, está convidando a todos, tem espaço para muita gente. Então, as pessoas que estão olhando para uma transição de carreira, se tiverem aí uma certa afinidade, se dedicarem um pouco nesse sentido, vão ter aí um mercado de trabalho bem promissor e com bastante espaço. Agora eu pergunto para vocês, sem criar confusão entre gerações, né? Mas para a gente contextualizar jovens, adultos e os mais experientes. Muita gente está sendo empurrada para essa transição, Rose, por conta da idade? Depois eu pergunto para a Alessandra também. Eu vejo que quando a gente fala muitas vezes sobre a crise dos 30, crise dos 40, né? 50. E 50. A gente vai a vida inteira, né? Mas a gente, quando chega ali em torno dos 40 anos, parece que assim, a gente é meio que empurrado na vida, você ter um sucesso profissional, você buscar crescer, né, e ganhar dinheiro e ter filhos. Parece que o sucesso é um pouco empurrado nesse sentido. E aí, quando você chega teria que estar no auge, você fala assim, tá, e aí, né? Eu posso ter alcançado isso, eu posso não ter alcançado, mas o que realmente faz com que a minha vida vale a pena? Sim. E aí eu vejo que essa transição começa a ter mais uma busca por sentido, por propósito, por significado, por algo que vá mesmo se identificar com quem eu sou, do que simplesmente pelo um sucesso profissional, e esse sucesso está relacionado, por exemplo, com dinheiro. Então, aí essa busca por propósito, por sentido, por significado, vai orientando, né, as escolhas profissionais, e muitas vezes a pessoa faz um reajuste, né, na rota, vai fazer uma outra questão, às vezes vai fazer coisas que gostava de fazer lá quando era criança, lá quando era jovem, mas que hoje entende que a vida é muito mais do que, por exemplo, ganhar um dinheiro. Sim. Aqui está o negócio, né, Alessandra? A pessoa vai, conquista a sua estabilidade, financeiramente está muito bem, os filhos encaminhados, e aí a gente está falando 40, 50 anos, né? Uhum. Daí fala, não, peraí, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu sempre sonhei. É bem isso?
É bem isso. E não pode ter medo, né? Não, eu acho que a não pode ter medo. ousadia, você tendo conhecimento daquilo que você quer realmente mudar, né? Tá fazendo sentido para você, eu acho que é tempo de mudar. Eu já vi várias histórias. Esses dias eu vi uma história de um advogado que o sonho era ser piloto, e aí foi. Eu vi também um rapaz que era da engenharia, e o sonho, na verdade, era ser chefe. E, de repente, ele se viu numa situação e um chefe conceituado. Então, assim, há tempo. Então, assim, não tem assim, é um tempo, agora você já está muito velho, ou você está muito jovem. Não existe isso. Isso são crenças que colocam na gente para a gente só criar um muro, né? Você tem que, se é o que realmente você quer, você tem que buscar. Nós estávamos falando sobre a tecnologia, eu lembrei de uma matéria onde eu vi que uma família tinha uma roça, sabe, a roça mesmo, criava porcos, assim, e o rapaz herdou, né, da família, os filhos foram vindo, e aí ele chegou jovem e falou assim, não, o meu tio só tem 50 porcos, dá para triplicar isso, e aí ele criou uma tecnologia, um aplicativo que colocava alimentação ali e triplicou mesmo, então de 50 eles passaram para 300, na verdade, né? Então, assim, a tecnologia, ela vem para ajudar em todas as gerações, e aí o tio falou, né, nossa, o quanto eu aprendi com meu sobrinho, né, então, assim, a pessoa está aberta para o conhecimento, para o aprendizado, e ser ousado, e ser aquilo que você realmente tem conhecimento, que é o que você quer, você tem que buscar, não se pode se prender. Rodrigo, e também tem outra, né, a gente tem que olhar e analisar essa questão de transição de carreira, mercado de trabalho, olhando a realidade do Brasil hoje, né? Estamos com uma população que está envelhecendo mais, está vivendo mais, a expectativa é bem maior, até pelas condições que são colocadas, e também as pessoas estão se aposentando mais tarde com essas regras aí da Previdência Social. Isso leva a ter mais de uma carreira ao longo da vida? Com certeza. Inclusive, a gente está vendo aí nas últimas décadas, a maioria das pessoas que se formou, né, com as suas profissões, elas não vão desempenhar essa profissão no final da vida, da sua vida ativa, da sua carreira. O que a gente tem que ver é que grande parte da população, para ter essa carreira de mais longo prazo, vai ter que fazer algumas adaptações, e essas adaptações muito partem do que a gente vem falando dessa questão de tecnologia. Então, agora é uma questão de estar atualizado, de estar frequentando congressos, de repente frequentando feiras, de repente assistindo a debates como esse, para que ele tenha o seu discurso em dia, a sua pauta em dia, e ele consiga aí uma colocação no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje está interessado nessas pessoas. Porque são pessoas experientes, são pessoas resilientes, são pessoas que lidam melhor com determinadas situações difíceis que o próprio mercado apresenta. Então, é uma mão de obra hoje que está sendo muito valorizada, mas essa mão de obra não pode pecar na hora de estar atualizada, ela tem que estar muito bem atualizada em relação ao mercado. Não pode se acomodar, né? Como a gente disse anteriormente, né? Não pode ficar lá sentado no sofá esperando que as coisas aconteçam. E outra coisa para você aí de casa, tá? Não deixe que chame você de velho, não. Você é experiente. Tá certo, Rodrigo? É isso. Parar e pensar que essas pessoas, com o know-how que elas carregam, com as histórias que elas carregam, elas podem fazer uma verdadeira diferença. Eu, por exemplo, lá atrás, no início da minha carreira, quando eu fui fazer um curso de oratória, ao meu lado, eu não esqueço dessa história, tinha o senhor Ernesto, com 92 anos, e ele já muito bem estabelecido, multimilionário, e ele falou assim, eu estou aqui não é para ganhar dinheiro, eu estou aqui porque agora eu vou fazer uma causa social, eu vou em abrigo de idosos, falar da vida depois dos 90. Então, ele queria inspirar pessoas que estavam em casas de repouso a mostrar para elas que ainda tem muita vida pela frente. Então, ver que a idade é só uma questão de crença, é só uma questão de mentalidade, e que se a gente se manter atualizado, dá um verdadeiro show. Ernesto, o nome dele? Seu Ernesto. Eu pretendo seguir os passos do seu Ernesto também, viu? Olha só, falando de medo, né? E aí a gente não fala só dos jovens, desses mais novos, mas também dos mais experientes. Quais são os principais medos que travam
essa mudança de carreira pela experiência que vocês têm, Rosa? Claro que toda mudança, tudo que é novo, gera um medo, né? E às vezes a gente não tem nem assim e o medo do quê? Né? O medo, ele meio que paralisa a gente. Mas assim, você tem medo de não conseguir encontrar algo que faça sentido para você. Se tem medo da questão financeira, né? Então, assim, da mudança, de repente você não conseguir dar conta de pagar as suas contas e tudo mais. Você tem medo de que, muitas vezes, a gente sem perceber, mas assim, medo de que o outro não te aceite nesse outro lugar, né? Nessa outra forma de ser. Porque a gente quer ser aceito, reconhecido, a gente quer ser amado. E às vezes uma mudança, a gente tem medo de que, nossa, vão me olhar diferente, né? Então os medos, eles vêm de vários lugares. Medo de falhar, né? De não dar certo. E aí o que eu faço? De repente eu estou numa idade ali, 40 e poucos anos, né? E eu mudo de profissão. E aí se eu quebrar? Como é que eu vou me levantar de novo? Então, esses são alguns medos. Fora a questão emocional mesmo, de saúde mental. Será que eu vou conseguir começar de novo? A gente tem uma sensação de que a gente, tipo assim, uma transição, a gente tem que largar tudo que a gente tem para começar uma outra coisa. Eu gosto muito de um outro termo, que é expansão de carreira. Quando você fala de uma expansão, você não nega tudo que você viveu até então. Todas as suas características desde a infância, elas vão se somando e você carrega isso para construir algo que talvez você não tinha pensado, mas é uma combinação de tudo que você já viveu até agora. Até porque não vai começar do zero. Tem toda a bagagem que adquiriu durante a vida, né, Alessandra? Exatamente, tudo que você desenvolveu, suas competências técnicas, comportamentais que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, você vai levar com você, né? Eu falo que todo conhecimento que a gente adquire é seu, né? Ninguém tira de você. E por mais que você mude, né, faça essa transição aí de carreira, você vai levar tudo com você, né? É seu. E eu acho que para trabalhar, ajudar nessa questão do medo, é você conhecer bem para onde você vai. Né? Qual é o seu sonho, onde você está pisando, né? Então, se você realmente tiver conhecimento da onde você vai mudar, e não necessariamente você já tem que deixar, né, o seu trabalho, o seu antigo trabalho, enfim. Hoje em dia, tantas pessoas, eu conheço várias, que elas têm 2 profissões, 2 trabalhos, né? Então, assim, eu de manhã eu trabalho num ramo, à noite eu trabalho em outro, então você pode fazer isso, né? Eu acho que é até muito saudável. Porque se você tem muito medo, é até muito saudável que você faça essa transição juntos, né? E a hora que você sentir que você está 100% seguro, que é realmente aquilo que está queimando seu coração, está fazendo sentido para você, aí você vai 100%. Mas, dependendo, muitas pessoas continuam em 2 lugares, né? Assim, faz sentido para ela, é aquele momento, ok. Então, assim, vai te ajudar, sabe, a mudar. Rodrigo, eu penso que seja bem isso, né? A falta de confiança, a falta de segurança, que acaba travando e atrasando os sonhos das pessoas, né? Então eu pergunto para você, para a gente encerrar esse bloco, emocionalmente, pessoa que quer fazer essa transição e ainda não fez por falta de confiança ou falta de segurança, como é que ela tem que se preparar para isso? Eduardo, você pode repetir, por favor? Eu não te escutei. Eu vou repetir para você. A gente está falando aqui da falta de segurança e falta de confiança. Isso acaba travando a pessoa que tem esse sonho de mudar de carreira e ir para uma outra profissão, né? Então eu pergunto para você, emocionalmente, como é que essa pessoa tem que se preparar para fazer essa transição? Eu acho que o grande ponto é derrubar o primeiro mito, né? Toda pessoa que vai fazer uma transição de carreira, ela fica com aquela história de que ela tem que esquecer todo o resto, né? Você não consegue deixar a tua história, você não consegue deixar o teu passado, você não consegue deixar tudo isso para trás, né? As pessoas têm aquele ditado, queime as pontes, queime os barcos atrás de você para você não querer voltar, não ter um plano B. Isso, na prática, não funciona. Pelo contrário, eu até brinco mudando esse ditado, eu falo, enfeite as pontes, enfeite os barcos, porque você vai ajudar muita gente a fazer essa transição. Então, o grande passo para derrubar essa insegurança, derrubar essa preocupação, à medida que você for pensar já na parte da transição de carreira, você começar a preparar um colchão financeiro e também um colchão emocional,
onde nesse colchão financeiro você vai deixar ali tudo preparado para os 3, 4 meses que você vai estar aí num processo de escalada da sua renda, de crescimento da sua renda nessa nova profissão, para você conseguir ali se manter nesses primeiros meses de transição, e um colchão emocional, onde você vai entender que algumas mudanças vão existir. Talvez você seja uma pessoa extremamente relevante, buscada, prestigiada numa determinada carreira, e agora que você está indo para outra, você vai se postar como iniciante. Então, você vai ter que também fazer essas adaptações, e grande parte dessas adaptações começam quando você entende que tem algo maior lá no final, né? Então, a gente fala muito para você ser do tamanho dos seus sonhos. Se os seus sonhos, de fato, são importantes, é isso realmente que você quer, com a devida preparação, você consegue mitigar qualquer insegurança, qualquer instabilidade emocional, qualquer ansiedade nesse sentido. Pois é, autoconfiança, né? É o nome disso tudo. Bem, o empreendedorismo, a gente estava falando agora há pouco aqui, está em alta. Segundo o Sebrae, empreender é o sonho de 6 em cada 10 brasileiros. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre como transformar essa vontade de mudança em oportunidade de negócio. A gente volta já. Voltamos com a Aparecida Debate, hoje falando sobre transição de carreira aqui em nossos estúdios. A Roselena de Paiva, psicóloga clínica institucional, e também a Alessandra Nogueira, docente de Gestão e Negócios do Senac de São José dos Campos, também participando conosco pela internet de forma online, o Rodrigo Nocera, especialista em análise comportamental e inteligência emocional para empresas, palestrante e consultor empresarial. Então chegou a hora da gente falar desse grande mercado que tem se aberto, principalmente pós-pandemia, uma alternativa que tem conquistado muitos brasileiros, até a Rose já falou isso durante o programa de hoje. Abrir o próprio negócio. Então vou começar por você, Rose. É para todo mundo? Aí é uma pergunta bem complicada. Pois é, né? Todos, né, que quiserem, eles podem ter o seu próprio negócio, mas não necessariamente é para todo mundo, né? Porque, às vezes, nós não temos uma característica para poder ser um empreendedor. Parece, né, hoje em dia, assim, até tem uma ideia de que, vamos empreender e isso vai ser muito bom e tudo mais, e a gente vai meio que iludido. Mas, às vezes, a gente não tem um perfil, né, que não é tão simples assim você empreender. Né? Você precisa ter um certo grau de ousadia, você precisa ter criatividade, você precisa, muitas vezes, ter resiliência. E, sim, são características que a gente pode desenvolver, porém, às vezes não é do perfil de todas as pessoas. Então, por isso a importância de um autoconhecimento, né? Você buscar realmente, assim, antes de você fazer qualquer opção, você realmente olhar para si e, de repente, um profissional, né, da saúde, um psicólogo, pode te ajudar nesse processo. Porque, assim, eu preciso olhar para mim e entender que momento da vida que eu estou hoje, quais são as minhas características, habilidades, as minhas forças, o meu potencial e como eu posso construir, entendendo que nem sempre vai trazer segurança, porque às vezes é o que a gente busca, né? Mas como eu posso construir de uma forma um pouco mais harmônica e não seja tão arriscado para que eu também não enfrente outro tipo de problema, por exemplo, questões de saúde mental. Então, assim, pode ser para todos? Pode, mas nem todo mundo tem as características que são importantes na hora de empreender. Não é simplesmente tomar a decisão, Alessandra, pelo que eu estou entendendo, e meter a cara, né? Tem que ser algo planejado, algo pensado, para que lá na frente não acabe tendo que fechar o negócio com meses de abertura, digamos assim. Exatamente, a gente ouve-se muito, né, os índices, que as empresas não conseguem chegar aos seus 5 anos, né, de vida, por falta de planejamento e organização, né? Hoje, lá no Senac, a gente tem um programa que chama Empreenda. Então, a gente já trabalha com os alunos para que eles tragam ideias, né, de projetos, e eles são acompanhados em todo esse processo, né? E eles participam realmente, tem até um vencedor aí que ganha, né, o prêmio, né, por ter um projeto, uma ideia diferenciada. E essa metodologia que o Senac utiliza, de metodologias ativas, já vai preparando o aluno para isso, porque você precisa estar preparado.
né? Você precisa ter o conhecimento, ter o planejamento. Então, como que a gente vai preparando já em sala de aula, eles tendo acesso, né, à informação, parceria com empresas. Então, a gente traz muito empresários, pessoas que já, né, estão aí na carreira e traz ali, compartilha da sua história, de como foi a sua jornada, né, e para inspirar realmente. E todos eles falam, né, não foi fácil, né? Você tem que ter o quê? Você tem que ter conhecimento, você tem que buscar conhecimento, tem que ter muito planejamento. Então, acho que falta isso, né? Não só a vontade do empreender, ou eu ter uma ideia, né? Às vezes a gente vê lá os alunos, tem umas ideias que você fala, meu Deus, como que pensaram nisso, né? Então, tem ideias maravilhosas. Aí você precisa pegar essa ideia e ter um bom planejamento em cima, né? Para a sua empresa, ela realmente ser uma empresa de sucesso, né? Que é o que falta, eu acho, para as empresas conseguirem se manter, né? Ter a ideia à disposição é o primeiro passo. Depois vem tudo isso que a gente está conversando sobre planejar, né? ver se tem recurso para isso ou não. Sim. E muita gente viu disso, né, Rodrigo, lá na pandemia. E muitas pessoas acabaram abrindo o seu próprio negócio ou foram dispensadas, demitidas, então resolveram empreender. Mas muitas dessas pessoas também, pouco tempo depois, fecharam o próprio negócio, né? Ficaram numa situação bem ruim. Infelizmente, algumas pessoas se lançaram numa aventura e não numa empresa ou no empreendimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando o assunto é empreender. Toda vida que alguém me pergunta por onde começar, eu falo, cara, a melhor coisa que você pode fazer é começar a empreender no CNPJ de outra pessoa. As pessoas acabam trazendo termos pejorativos a respeito do CLT. O CLT, pelo contrário, ele traz experiências muito ricas que você depois pode levar caso você queira, de fato, empreender. Então, ter a mentalidade empresarial, uma mentalidade vencedora, eu acho que todo mundo consegue adquirir desde que dê o seu melhor no emprego que estiver. E lá dentro, se interessar pela cabeça de dono do negócio, se aproximar do dono do negócio, se for possível, dos seus diretores, gestores, porque lá ele vai ter ali uma pílula do que é empreender, do que é estar à frente de uma empresa e assim mitigar os riscos, né? Porque não é todo chefe de cozinha que vai ser um dono de restaurante, não é todo cabeleireiro que vai ser dono de salão, não é todo dentista que vai ser dono de uma clínica. Então, ter essa experiência prévia, empreender onde você tem menos riscos, que é no CNPJ de outra pessoa, é um bom começo. Tem outros dados aqui que eu vou trazer para a gente poder discutir. Só no primeiro trimestre deste ano foram abertas quase 1,5 milhão de pequenas empresas. O que explica esse boom? Também revela essa busca por um complemento de renda, Rose? Vejo que sim, né? Sim. Hoje em dia a gente está numa questão político-financeira e que exige de nós que a gente busque outras oportunidades. E às vezes a gente vai fazendo como a Alessandra falou, a gente complementando, tendo diversos tipos de negócios, né? E eu vejo que, assim, essa questão mesmo da atualidade, de como está o dia a dia hoje, e também a busca por novas experiências. Então, assim, para além do ganhar dinheiro, o que mais eu posso fazer num sentido de poder servir melhor a sociedade ou poder oferecer algo que eu veja que faça sentido? Então, a gente tem um complemento de renda, mas também tem uma busca por sentido nessa nova busca de outras oportunidades de trabalho. Alessandra, o que leva uma pessoa a trocar estabilidade no emprego? Certa estabilidade, né? Porque hoje em dia eu vejo, tirando o serviço público, é muito difícil você falar que você tem estabilidade, você é estável no seu emprego, né? Pela incerteza do próprio negócio. Acho que é o sonho realmente. Sim. A certeza de que aquilo é o que você realmente busca e eu acho que isso vai ser um fator principal e você realmente ter conhecimento, né? Eu sempre falo que é importante essas trocas, né? Eu acho que o que o Rodrigo trouxe de você empreender dentro de um CNPJ, isso é essencial. Eu sempre falo isso para os alunos. Você não tem que ser perfeccionista, isso não é legal, mas buscar a excelência e faça a excelência onde você está,
né? E busque conhecer do negócio. Eu sempre falo, você tem que trabalhar na empresa, você sabe tudo sobre aquela empresa onde você está trabalhando, mas tudo mesmo, onde ela está, em que posição ela está financeira, os maiores concorrentes, os maiores negócios, os maiores fornecedores, clientes, é você ter uma visão realmente estratégica do negócio. Eu acho que isso vai te levar a entender muito daquilo que você quer para você. Né? Então, assim, eu sempre quando a gente, os docentes, né, levam os alunos para uma visita técnica que a gente fala, que é dentro de uma empresa, eu já sempre falo para eles, vai com esse olhar, já pergunta pros responsáveis da empresa, o que é o negócio da empresa, o que faz sentido, como ela está no mercado, os seus maiores concorrentes, é ter esse conhecimento. E aí, quando eles voltam, eles falam, nossa, eu não imaginava que tinha tanta coisa por detrás. Então, assim, é ter conhecimento. Você sair só daquela coisa do básico, eu conheço ali o básico daquela empresa, sei o que ela faz. Não, é ir profundo. Então, quando você vai profundo no CNPJ onde você está, quando você for buscar para a sua empresa, você vai realmente buscar com conhecimento. Quais são as empresas que já atuam nesse ramo? Né? Onde elas estão? Como elas chegaram até lá? É tão legal ter essa troca. Você conhecer pessoas que você vai se inspirar. Nossa, eu me inspirei naquele empresário, porque a história dele foi assim. E entender, né, qual é a jornada dele. Então, eu acho que isso vai te dar a segurança de você sair, né? Assim, hoje, que você falou, hoje a gente não está estável em lugar nenhum, né? Eu sempre falo, nós estamos. Então, hoje você está, né, nessa empresa, mas buscando ali o seu próprio negócio é conhecimento, é buscar entendimento. E às vezes nem no serviço público tem essa estabilidade, né? Exatamente. Agora, para a gente estar caminhando para o encerramento do programa, daria para a gente falar horas e horas aqui. Tomara que você em casa esteja aproveitando essa conversa toda, né? A gente tem 11 milhões de MEIs, né? Empreendedores, microempreendedores individuais ativos no Brasil, 90% deles em atividade. A MEI é uma boa porta de entrada, Rodrigo? Com certeza. Ela é hoje talvez a principal fonte de renda no Brasil. É sim uma grande porta de entrada e eu acho que a gente tem que enfatizar aqui como porta de entrada e não porta de saída, porque você tem que começar talvez com o MEI, mas ampliar seus horizontes, conhecer mais das outras formas de tributação, as outras formas de se estabelecer uma empresa, porque eu espero que cada um que comece a empreender queira crescer e não tenha ali o teto que o MEI apresenta. Mas o que a gente vê hoje, esse grande número de MEIs, esses MEIs ativos, é grande fruto também da terceirização, né? As pessoas delegando aí parte das suas empresas para outras empresas. Então, isso está abrindo uma oportunidade gigante para quem quer empreender e começar de maneira sólida a crescer. O que a gente precisa lembrar sempre, eu falo isso muito quando eu estou em conversa com outros empresários, eu hoje entendo que você operar um MEI é mais difícil do que você operar uma multinacional. Porque o MEI, quando ele começa, ele está na cadeira de sócio, ele está na cadeira de gestor, ele está na cadeira de coordenador, na cadeira de supervisor, na cadeira do operacional. Então, eu em todo o organograma da empresa. Então, acaba que ter tempo para fazer todas as coisas é um desafio. Então, o ideal é que a pessoa que esteja apostando no MEI, ela é uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade, mas ela já coloque ali no radar dela, no para-brisa dela, a ideia de que ela vai ter que contratar outras pessoas e fazer essa empresa crescer. Mas dá para gerenciar, né? Tem que ter, principalmente tendo o apoio de alguém, a gente consegue lidar com a questão da MEI. Agora eu quero aquele encerramento, vou falar com vocês três, e para quem está acompanhando em casa, de repente despertou, estava lá adormecido esse sonho, essa vontade de fazer essa transição de carreira, assistiu o programa hoje e falou, não, agora eu acho que eu vou em frente, né? Qual a dica valiosa que você daria, Rose, Alessandra e Rodrigo, para essa pessoa que agora está pensando, não, chegou a hora de fazer essa transição de carreira, Rose? Num primeiro momento, é importante que a gente busque olhar para dentro de nós, né? Então, assim, o autoconhecimento. E fazer algumas questões. Então, assim, esse emprego que eu estou querendo, ou esse local, essa nova oportunidade que eu estou buscando, o que ela gera dentro de mim? Ela gera emoções positivas? Ela me traz um bem-estar?
o que eu faço na minha vida que eu não percebo a hora passar? Que eu estou tão envolvido que quando eu vejo já foi o dia inteiro e eu não percebi, né? O que me deixa realizado? O que traz uma realização profissional e pessoal, né? Quais são as ações que eu posso começar a fazer hoje, às vezes pequenas ações, às vezes uma nova experiência, mesmo não saindo do meu trabalho atual, mas eu começar a experimentar outras coisas, eu posso fazer. E tudo dentro de um propósito. Então, assim, qual é o sentido que eu estou dando para esse novo lugar, para essa nova etapa da minha vida e que eu vou começar agora? Tudo isso a gente pode buscar trazendo essas questões, né, individualmente ou através também de um profissional que possa te orientar e te ajudar nessa caminhada que é tão bacana. Por quê? Porque a vida ela é curta, né? Então que a gente construa uma vida que vale a pena ser vivida. E é tão difícil chegar no final da vida frustrado, né? Exatamente. Aquilo que a gente poderia ter feito e não fez, por insegurança, por medo, enfim. Então, assim, o que vale a pena hoje? O que faz meu coração vibrar? É por aí que a gente tem que buscar o caminho. Alessandra? Bom, eu falo que aquilo que queima seu coração, né, traz aí o seu propósito, realmente você entender se está fazendo sentido para você naquele momento. Não necessariamente também que vai ser para o resto da sua vida, né, mas naquele momento é o que te faz, te impulsiona para frente. Então é isso que você tem que buscar. Ser uma pessoa planejada, né, extremamente entender de tudo sobre aquele tema, sobre aquele negócio. Então, vai buscar conhecimento, vai fazer cursos, vai fazer a capacitação, né? Vai estudar, vai ter leitura, né? Eu falo que a leitura é importante, ler sobre o tema, buscar pessoas da área, né? Para você entender como elas já estão ou como elas chegaram até lá. É importante fazer network, né? Daquela nova área a qual você quer transicionar, então vai para eventos da área, converse com pessoas, seja uma pessoa relacional, né? Eu falo que é onde a gente passa, o mais importante é o relacionamento. Sim. Que a gente deixa. Então é buscar, então se organize, né? Se planeje também financeiramente, né? Nesse momento aí dessa transição, você precisa ser uma pessoa organizada, né? Financeiramente também é importante, isso em todas as áreas, né? Da sua vida. E é isso, eu acho que é ser ousado, buscar o conhecimento, buscar, né, se aperfeiçoar e seguir aquilo que você tem como propósito. Rodrigo, ficou com você o encerramento então, o que você acrescenta, o que você falaria, daria de dica para essas pessoas? Bom, olhando há 15 anos atrás, né, quando eu fiz a minha transição, eu hoje daria de principal sugestão para as pessoas: comece pelo seu quadro de modelo de negócios. Faça um plano de negócios, né? Lá você consegue analisar quem são seus parceiros-chaves, quem são as suas atividades-chaves, né? Quais são os seus recursos disponíveis, qual é a sua estrutura de custo, quais são as suas fontes de receita, quais são os seus canais de atendimento, por onde você vai atender, qual é a sua proposta de valor que você vai ali adotar para o seu negócio, né? Como o cliente pretende se relacionar com você, porque com isso você vai mitigar todo o risco de começar um negócio. Você vai ter a certeza de qual é o seu network para te apoiar nesse primeiro momento, qual é a estrutura de custo que você vai ter para, de repente, ter um capital de giro para iniciar a empresa, você, de repente, buscar investidores, caso você não tenha, por quais canais você tem facilidade de vender, porque sem venda a gente não alimenta o negócio. Então, essa proposta de ter um modelo de negócios, ter um plano de negócio, você consegue encontrar na internet, basta pesquisar quadro modelo de negócio que você vai encontrar lá. E se você perceber que não tem clareza, que não consegue preencher, peça ajuda, porque ter um profissional para te acompanhar nessa hora faz todo o sentido, vale a pena. E caso você ainda não esteja no momento de entender muito bem do negócio, se aprofunde antes de abrir, não arrisque, porque talvez isso pode custar aí o seu sonho, pode custar a renda da sua família e provocar crises que a gente não quer que sejam causadas. Hipótese nenhuma, nosso objetivo aqui é ajudar. Rodrigo, muito obrigado, viu? Boa noite, bom descanso para você. Também agradeço a presença da Rose, da Alessandra. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindas aqui à TV Aparecida. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse
e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Assim encerramos o Aparecido Debate, desejando para você boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.